Pensando em você. Temos aqui uma mulher espetacular, uma inteligência emocional. Ela é psicanalista, é neurocientista, com formação em doutorado em inteligência competitiva, inteligência de mercado em Portugal, certificação internacional humanística na Alemanha. Essa mulher é fantástica, gente. Eu conversando com ela aqui já estou assim, ó, encantado, que abriu a minha mente. Mestre em psicologia positiva pela Unesp em São Paulo. Ela é escritora. Nós estamos recebendo simplesmente a Esther Garcia, que é um presente para vocês. Esther Garcia, muito obrigado pela tua gentileza e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito contigo hoje e te quero mais vezes aqui. Muito obrigada. Porque o assunto que tu trata assim, é de suma importância, de alta relevância para a sociedade, e aqui é tanto para a mulher quanto para o homem esse assunto, tá? Porque os homens aprendem a trabalhar com as mulheres e as mulheres dão uma examinada no comportamento, porque essa relação homem e mulher é conflitante, né? Então a Esther é uma pessoa super preparada. Eu tenho certeza que hoje muita gente vai marcar essa data como uma virada na vida. Muito Esther, obrigada. com todo esse currículo, diz para nós. Em primeiro lugar, eu quero agradecer também esta grande oportunidade que tu estás me concedendo de poder estar aqui. O conhecimento, né, que não é compartilhado, não basta esse currículo, mas é necessário que haja disponibilidade. Seja, então tu estás me dando a oportunidade de colocar esse conhecimento à disposição das pessoas. Nós não produzimos para nós produzimos para compartilhar. E o conhecimento que não é compartilhado vira uma sucata de egoísmo, que não é o meu caso e sei que não é o teu caso. E aqui nós podemos fazer e acontecer. Exatamente. Foi o que eu estava fazendo trocadilho antes, né? Se não fazer, não acontece. É preciso fazer para acontecer. Para que aconteça. Não acontece antes de fazer, porque é a falta de planejamento. Aí não dá certo. Então, nesse fazer e acontecer, explica para nós. Começa a tua aula. Relacionamento doméstico, casais, como é que tu aconselha para diminuir os conflitos? Sim. Não é uma aula, né? É um bate-papo, né? Mas, bem, de toda essa caminhada, eu tenho observado, e eu digo que eu sou uma pesquisadora de campo. O hábito da pesquisa já vem lá da minha antiga matemática, né, que foi a minha primeira formação em matemática pura, em que tenho o hábito de trabalhar em cima de fatos e dados. Então, a pesquisa é fundamental para que tu possa lançar alguma ideia. Então, eu comecei a observar que é necessário uma mudança. E como é que foi essa virada? Tu começou com as ciências exatas e agora a ciência humanística. Pois é. Eu digo o seguinte, pior que a miopia mercadológica, a miopia física é a miopia mercadológica. Ao longo de 20 anos, né, como consultora empresarial, também trabalhei na área financeira, fui funcionária do Estado, saí muito cedo e já tinha já dava aula à noite, sempre atuei 3 turnos. Não Tu é natural de onde, Sérgio? Taquara. De Taquara? É, isso. Interior do interior de Taquara. E onde eu comecei como professora, alfabetizadora de idosos aos 15 anos. Opa! E tenho muito orgulho disso, sabe? Porque, ao meu ver... Começou no Mobral? Não chamava... Perdão, não chamava... Olha a água, é a garganta. Não era Mobral, sabe, Newton? Era um... Artigo 21.
Não, Não? porque começou com uma ideia minha. Porque eu olhava para o meu pai e dizia assim, porque as pessoas, né, nós morávamos no interior do interior de Taquara, então tu tinha que pegar o ônibus, eu via os senhores aposentados, né, 70 anos na época era idoso, né, hoje é seniors, né? É, tem um nome diferente aí, né? Exatamente, então 80 é depois que aí se passa a ser chamado de idoso e olhe lá. O Biderman ontem não fez uma palestra com 100 anos na Associação Comercial de Porto Alegre. Mas esse cara é fantástico, né? Coisa fantástica. Eu digo, eu não vou esquecer isso para sempre. Resumo. Então eu via, né? Como é informal, não tem aí uma pauta, eu via que eles saíam com dinheirinho na mão, pegavam o ônibus errado, porque não sabiam ler, iam buscar aposentadoria. Porque bem tu sabes que o idoso, né, na época, ou seja, a pessoa que não lê, ou que não teve acesso, né, porque é agricultor, eu comecei trabalhando com agricultores, e eu ficava muito triste de ver eles perderem aquele dinheiro, eles iam buscar a aposentadoria. E aí eu falei um dia para o meu pai que se ele me levasse de noite, a gente reunia às 5 e eu ia ensinar eles a ler. Porque quem não lê é cego. Sim, né? Então, e aí começou. No ano seguinte, sim, que aí o meu pai me emancipou, e aí eu pude, sim, ser professora municipal de Taquara. Continuei trabalhando com idosos, né? Depois com crianças. Interior é aquilo ali. Sim. Trabalha com aquilo que é necessário. O meu trabalho, sabe, se me perguntasse o que eu fiz na vida de melhor, ter e ainda continuar trabalhando com educação. Em tudo a educação entra. É necessário, né, que nós nos programemos que educar significa mudar comportamento. E se não houver mudança de comportamento em todos os sentidos, onde eu falo que os pais são os primeiros e melhores professores, quando eu tenho bons pais, né, eu tenho a classe mais qualificada de professores. Os professores... Que não está acontecendo hoje, né? Os pais querem que os professores eduquem os filhos que já vêm de casa... A pirâmide virou. Virou, né? Houve um grande surto. Hoje e aí... eu vejo aí aluno agredindo professor, respondendo, meu Deus do céu. Na Covid, o que foi? Eu participei bastante na Covid, visualizando o que foi a confusão. Eram pais e mães torcendo que os professores voltassem. Nunca os professores foram tão amados na vida deles. Claro que existem as exceções, não são todos os pais e mães, mas a grande maioria, por quê? Porque não é que seja, sabe, uma terceirização. Quando tu não está diante do perigo, tu não te previne. Sim. Né? Tu tá solto. Mas no momento que chegou a Covid, o que aconteceu? Todo mundo ficou em casa. E aí, pai e mãe que só via e as crianças no final de semana? Meu Deus, deu tanta separação, tanta gravidez. Então, ficaram 3 núcleos. A mulher, o homem e os filhos. Vários casais voltaram a se falar também, porque tinham que ficar em casa. Rapaz. Ou tu fala com o teu parceiro, ou tu fica mudo, né? Porque Esther, não pode sair de casa. E tu estava falando aqui antes com a gente, né? Comentando sobre a violência intelectual, a violência moral, não é só violência física, né? Isso. Tu me explicou que tem, até chegar à violência física, tem uma caminhada. Respeito à opinião dos demais pensadores, etc. Essa é uma caminhada de mais de 20 anos, né? Trabalhando esta parte relacional. Né? O meu trabalho que eu desenvolvo é biopsíquico relacional, emocional e espiritual. Nossa então, Senhora! É preciso, né, que estas variáveis... O cara que fizer tudo isso não casa. Casa! Escolhe certo, rapaz. Casa. Não sou contra o casamento, não. Mas tinha que ter um curso para casar, sim, né? Pois é. Uma educação financeira, educação sexual, esse tipo de interrelacionamento. Sabe, porque tudo é relacionamento. Tudo é relacional, entende? Sim. Porque tudo necessita de conversar. Mas ninguém se prepara para casamento, né? Ninguém e são jovens. Ninguém se prepara para ser mãe.
Tu só passa nem a ser para ser mãe, pai, né? nem para ser pai. Tu só passa a ser mãe quando nasce teu filho. Até então tu não é mãe. É o nascimento do teu filho que te torna mãe. Que até então não tem essa, né? E filho não vem com manual de instrução. Então tu vai aprendendo com aquela como a tua mãe vai honrando tua mãe, tua avó, a tua avó, tuas tias. e assim. Então são crenças que vão se estabelecendo e não há uma outra forma que a pessoa ela não estudou. Então o que não aprendeu? Então, voltando ao tema que tu me Eu vi que tem perguntaste. curso na igreja, né? Pro casamento. Mas é um cursinho ali, eu até fiz isso aí. Eu ia lá e dormia até e me deram certificado. 6 meses depois estava separado. Na realidade, olha, não quero chover no meu molhado, né? Todos nós precisamos de alguém que nos oriente. Por isso que eu chamo que eu trabalho com a psicanálise, a mentoria terapêutica humanista ou psicanálise humanista. Traduzindo. Traduzindo o que é? O que é? Mentoria terapêutica humanista ou psicanálise humanista, eu trabalho todas essas variáveis, porque nós não somos um pão de sanduíche. Fazendo um link, tu perguntou como é que eu saí da matemática e cheguei na psicanálise. Trabalhando como consultora nas empresas, eu percebi a carência, que tudo caía no ser humano. E era já uma vontade muito grande minha de trabalhar com as pessoas. Porque quando uma empresa não tem lucro, o problema não é interrelacional. Ou a chefia está tendo dificuldade de liderança, os colaboradores estão tendo dificuldade em si também de se relacionarem, em tudo. Por mais que se trabalhe, né? Aliás, a inteligência artificial, os robôs, não sou absolutamente contra, mas alguém precisa ainda, um humano Sim. Precisa coordenar. E aí, depois de 20 anos, a vida não é como se quer, a vida é como tem que ser. Eu resolvi, né? Eu pude realmente ter essa oportunidade de ir para São Paulo e já fazer um mestrado em psicologia da saúde, seja a prevenção ou psicologia positiva, porque eu já tinha outras formações, né, que não me cobraram, mas te qualificava. A formação em psicologia. Logo, eu já tinha feito também psicanálise nesse intervalo, né, a formação em psicanálise, onde eu fiz na Alemanha, junto com constelação sistêmica familiar, e muito trabalho. Conheceu o Bert Helling? Eu fiz com ele. Fiz com ele. Esse é o pai da constelação, né? Ele é a esposa dele. Eu tenho assistido aí. Eu fui em 2016. Ele faleceu, acho que em 2019 ou 20. Sim. Então, tudo isso, muito trabalho. Né? Esther, em toda essa tua experiência internacional, nacional, quem é que sofre mais na vida? O homem ou a mulher? Ambos. Não, mas tem algum que sofre mais. Não, ambos. Eu vejo que a mulher sofre mais. Não? Não. O homem não demonstra. Rapaz, não te diziam assim? Menino não chora. Fica quieto. Vai lá. Homem não chora. Homem não chora. Amiguinho te bateu, vai lá e bate nele. Senão tu chega em casa e tu vai apanhar do teu pai. Porque não bateu. O que ele aprendeu? Que se ele batesse, ele era mau. E ele não queria ser mau. E ele não queria decepcionar o pai. Qual é o modelo de uma criança? O pai. Referência masculina. A referência é pai e mãe. Mas se o pai diz, vai lá que o pai está pedindo... Chega aqui, tu apanha se tu não vai ir lá e bater. Então, se criou... Meu pai era assim. Se apanhar na rua, apanha em casa. Pois é. E uma vez nós apanhamos na rua. Eu sabe dizer. Chegamos em casa e ele fez nós ir lá brigar de novo. Aí apanhamos de novo, eu e meu irmão. Aí meu pai, para não perder, está empataram. Mas também até em casa nos xingou. Sim. Era a cultura, né? Mas era a cultura e da época. Continua essa cultura. Então,
Eu não digo que homem ou mulher sofre mais ou menos, os dois sofrem porque são pessoas, seres Mas humanos. eu vejo assim, ó, tanto feminicídio, tanto problema, lei para amparar a mulher, né, da violência doméstica, a gente diz, parece que é só em casa, né, mas é em todos os relacionamentos. Eu acho que a mulher, ela tinha que ter uma preparação quando pensasse em ter filhos. Bem, eu quero um filho, eu vou programar, eu vou fazer um curso, como trabalhar com essa criança, como educar, programar estudo, educação, investir nisso aí. Ninguém faz. E aí depois vem todos esses problemas do mundo aí. Claro que aí vem serviço para vocês, né? A gente não gostaria que fosse, a gente poderia orientar também em outras áreas, né? Mas isto como diz, tudo é estrutural, né? Hoje está na moda, tem palavras que Sim, tudo é estrutural. O machismo é estrutural, a violência é estrutural, a violência doméstica é estrutural. Eu, sinceramente, Esther, a minha posição, depois de tantos anos de trabalho e pesquisa, que tudo é possível de mudança. Qual é a tua preocupação? A mulher solteira, a mulher casada, a mulher separada? O que tu aconselharia para as mulheres, Esther, nesses comportamentos e nesse sofrimento, para evitar essa violência toda contra a mulher? Amor próprio. Se amar. Eu só posso amar alguém e ser amada se eu me amar primeiro. Até Jesus Cristo dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me amar, não me respeitar, eu estou proporcionando, dando oportunidade para que o outro não me respeite. Mas esse amar assim é muito subjetivo. Eu me amo, mas eu vou me deixar me dominar através de gestos, palavras, até chegar na violência. Eu acho que teria que ter uma explicação mais simples para as mulheres. Então, eu estava tentando falar lá, e eu vou citar um case, posso? Pode, aqui pode fazer acontecer. Que é um trabalho que eu desenvolvi em Caieiras. Então, eu reunia de tarde. Caieiras é uma cidade periférica, né? São Paulo. Pobre, vive alagada, tem trem, e eu morei 10 anos em São Paulo, e eu desenvolvi um trabalho na Natura, aqui em Cajamar, do lado. Então, eu ouvi, né, tanto... A empresa Natura é esses cosméticos? Sim, eu trabalhei 6 meses com eles. E violência doméstica também tem lá. Para isso que eu fui contratada. E aí eu consegui essa autorização. E eles empregam mais mulheres, né? 99,99999 mulheres. Entende? Então, eu consegui essa autorização para desenvolver na periferia. Senti como é que funcionava a periferia. Que os índices de violência doméstica eram altíssimos, né? E aí eu comecei a ver como eu poderia... Vi que o problema era a comunicação. Ela chegava cansada, e aí vem um case, né, solto, né? E eu fazia meio que um teatro, sabe? Porque ninguém quer aula. Voltando, agora só fazendo assim uma janelinha na política. Acabou o bandeiraço, nós queremos aquele que anda, sei lá, a simplicidade. Nós esquecemos de ser simples. Nós, quando eu digo nós, sabe? Nossa sociedade? Nossa sociedade, esquecemos da simplicidade. E o quanto a simplicidade é que faz a diferença. Então, não é a ostentação me afasta, entende? Então, eu dei aula minha vida inteira. E eu nunca... Aluno me chamava de professora, me chamava de Esther. Porque... não é a forma de tratamento que traz o respeito. Voltando às moças, eu reunia mães, né, que não estudavam, jovens, senhoras de mais idade, e a gente dizia o seguinte, tu trabalha fora, trabalho. E como é que tu faz quando chega em casa? Que tem aquela pilha de louça. Tu tem que dar banho em 3. Opa, falar. E eis que, de repente, tu olha para o sofá e está o teu marido sentado olhando o Jornal Nacional. E tu com tudo aquilo ali, sabendo que vai ter que ainda deixar o almoço pronto para outro dia, ou o jantar, e ainda preparar algo para comer. E aí tu
tu vais lá e pede ajuda. Fulano, lava a louça. Tá, o fulano vai, mas meio contrariado, mas vai. Ele, sabe, é treinamento. Entendeu? Hoje os jovens, os casais jovens, já é diferente. Eu estou falando isso aí há 15, 20 anos atrás. Então os casais lavam a louça. Aí ele ia lá, está concentrado na louça, lavando do jeito que ele pode. Aí ela na porta sabe? Na porta da cozinha espiando para ver se a louça ia ficar limpa. Perfeitamente, conheço muita gente assim. Então, gente... Que vai lá e lava a louça depois. Então, isso aí, ó, tá tirando a autoridade de ele poder fazer alguma coisa por ele. É o perfeccionismo, né? Não é o perfeccionismo. A mulher vai lá e quer tudo nos mínimos detalhes. E o homem não tem esse cuidado todo com louça. Mas assim, isso é educacional. Então nós treinávamos isso. E eu brincava, porque brincando tu pode dizer tudo. Eu dizia assim, deixa ele lavar, ficou com sujeira... Dá um tempo, deixa ali depois, sem ser na presença dele, porque senão ele não vai fazer mais. Pega uma chaleira, né? Vem coisa de interior, pega uma chaleira de água quente, joga em cima, tá tudo certo. Então, elogia, agradece. Eu não acredito na crítica. A crítica só atrai crítica. A crítica só é válida... Tem ação e reação. A crítica só é válida quando ela vem acompanhada de alternativa de solução. A crítica pela crítica ela é negativa. Eu acredito no elogio. Elogia o que ele fez. Está meio sujinho, ok. Muito obrigada pela ajuda. Ai, ficou ótimo. Ótimo, amor, eu te amo. Não, faça como ela se sentir confortável. E isso aí, nós temos que botar leveza nas coisas. E isso se aprende. Era isso que eu ensinava para elas. Mas aí vem mulher com TPM, vem com outros problemas e já descarrega ali, né? E aí começam as brigas. Começa a puxar pena, né? Puxam apenas, aí sai um galinheiro. Mas a pena a pena está grudada numa galinha. Sim. Logo tem uma causa maior que se chama inconsciente, aonde eu trabalho. A mente, né? 95% das nossas ações involuntárias estão no inconsciente. Portanto, eu só tenho consciência de 5%. Esses 5% eu domino se eu for uma pessoa bem que eu tenha um autoconhecimento bem desenvolvido. Então, a psicanálise, exatamente, ela trabalha o inconsciente, né? A base da psicanálise, aí eu estudei mais de 20 anos, trabalhando o inconsciente. Eu acho que é coisa de matemático, né? Todo mundo pega os 5, eu peguei os 95. e exatamente vi que é possível mudar. Porque essas ações não são identificadas. É preciso observação, é preciso paciência, é preciso compreensão, inteligência emocional. Tá, Esther, mas o que é inteligência emocional? Aquilo que já nosso pai e a nossa mãe faziam, ou não faziam. E se não faziam, outro dia uma paciente dizendo para mim, eu fui abandonada, sabe? Minha mãe não me dava atenção. E eu escutando, vendo ela muito bem vestida, muito bem posicionada, né? Minha mãe nunca me deu atenção, os meus traumas vêm daí. E eu falei, em quantos vocês é de uma cidade bem pequena do interior aqui do Rio Grande do Sul, aí eu perguntei, em quantos vocês eram? 11. Era um time de futebol. Não era assim que acontecia, as famílias muito grandes? Então eu disse, ela deu o que ela pôde. Quem sabe vamos começar a pensar que ela te amava assim, mas ela te repartia aquele amor por 11. Aí vem a constelação, né? A constelação por si. Eu não, sabe, Newton, todas as terapêuticas são importantes desde que conjugadas. A constelação sozinha não resolve, a psicanálise por si sozinha não. Eu trabalho... Tem que ser integrativas. Integrativa, e eu uso a ciência também, né? É preciso que a psicologia... Sabe qual é o exemplo que eu dou da minha... Porque o meu método é patenteado, é meu, né? Que se chama mentoria... Chique.
É muito trabalho, rapaz. Mas mentoria? Funciona. Mentoria terapêutica humanista. Que eu dei esse nome, registrei na Alemanha, né? Porque aqui eu não podia registrar. E eles gostaram muito, que foi a primeira vez que eles viram um matemático, né, sendo um psicanalista, porque a tendência da gente é fechar, não é abrir o leque. A pessoa que te busca, ela está cheia de problemas, ela não quer alguém que ainda vai. Teu pai brigava com a tua mãe, tarará, tarará. Me respeitem as formas diferentes de ser. Mas eu acredito que nós temos que trabalhar aquilo. A psicologia positiva, ela trabalha o saudável. Porque todo ser humano, por mais doente que ele esteja, ele tem um lado saudável. Foi quando eu escrevi o terceiro livro, né, que é Marketing na Saúde, Humanismo e Lucratividade. Atender, tratar e encantar o cliente-paciente. Oh, que chique, que bonito. Então, encantando todos nós. O doente, se ele for bem tratado... Se ele for bem tratado, a cura dele é muito mais rápido. E aí também foram 10 anos de pesquisa. Agora, sério, eu tô focado aí na violência na constelação, tá? O leigo não entende. Olha, a mulher vê a mãe sofrer, vê a avó sofrer, e ela vai lá e segue naquele sofrimento, naquela batida, que é honrar pai e mãe, né? Claro que vai aprender depois, se constelar, ainda paga caro uma constelação, né? Para se dar conta, olha, eu cometi os mesmos erros da minha mãe, os mesmos erros da minha avó. Como é que poderia programar essas crianças para não cometer esses erros? Sim. Eu falei, reforço. Eu tenho aqui, quando eu chego para atender um cliente, eu tenho uma caixa que nem aquelas caixas de prego, serrote, martelo, e aí vai me dizendo. Eu tenho várias ferramentas. A mala do carpinteiro. A mala do carpinteiro. Né? Arquitetura de emoções, vamos chamar assim, né? Oh, que legal esse nome. Arquitetura. E aí, no momento que a pessoa começa a falar, eu vou ver se o caso dela é constelação, o caso dela é fulano. Então, eu utilizo, por isso que eu tenho uma técnica própria, né? Que eu utilizo várias coisas ao mesmo tempo, dependendo da demanda. Eu não posso... generalizar. Isso. Não, eu não posso acreditar que as coisas são imutáveis. Porque a minha mãe sofreu, eu tenho que sofrer. Ok, se eu identifico, eu também não preciso ficar dizendo o tempo todo para o cliente isso. Sim, Tem muitas coisas que eu vejo, que eu resolvo sem que ele saiba. É para isso que eu me preparei. Entende? Interessa para ti saber... Se tu achasse, vamos supor, uma doença, tu tem pedra nos rins, né? Exemplo, ou eu, ou qualquer um de tive. nós. E dói. Então, adianta, cada vez que tu ir no médico... Eles não dói tanto quanto parto, essas dores. Sim, as mulheres não gostam disso. Mas pensa comigo, Newton. Adianta eu dizer pra ti, olha, tu comeu errado, por isso que já tu criou. Já tá feito, né? Já tá feito. E é isso que acontece. Se eu ficar focalizando no mal, eu só vou atrair o mal. Agora, eu tenho que ensinar e trabalhar com as pessoas para mudar o foco. Se eu vejo que a constelação ela não pode ser usada sozinha, porque senão pode deixar uma pessoa até muito pior do que ela estava. Eu preciso, junto com ela, usar outras ferramentas que dê suporte. É que nem uma ponte. Imagina a ponte, até aquela grandona lá na enchente caiu, né? Aquela bonita. Uma ponte geralmente tem número ímpares de pilares. Concorda? Nunca é 2, é 3 ou 5, né? O que a gente faz? A pessoa chega ali, eu vou ver qual é o pilar mais fraco, geralmente é o maior. Então eu começo a fortalecer os do lado. Para aliviar o grande, o maior. Aí eu vou preparando aqueles ali. Dividir o peso. Para poder, exatamente. E é assim que eu trabalho. O meu trabalho dificilmente passa de 18 sessões. Eu não quero fidelização de cliente. Eu quero exatamente... A vida é muito rápida, né?
Nós estamos passando tudo muito rápido. Então, é meu compromisso, é a minha missão, que eu venho fazendo isso há quase 40 e alguns anos, mesmo eu sendo jovem, há mais tempo. É fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Que elas acreditem, né? Que elas precisam de ajuda. Melhorar a autoestima. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de alguém que nos oriente. Por isso que eu chamo de mentoria, né? Mas precisa muita força e vontade para a pessoa aceitar e querer mudar, né? Não. Como assim? Não. Depende das ferramentas que tu utiliza. Depende da motivação que tu coloca em cima dela. Ah, isso mesmo. Aí a energia, dos benefícios que tu mostra para ela, que se ela fizer aquilo ali, os resultados que ela vai ter. Agora, eu sou professora, fui muito tempo ainda, sei matemática, né? O professor de matemática, trazendo para outra área, é o pior marqueteiro. Ele entra em aula e diz assim: matemática é difícil, matemática é isso, matemática é aquilo. Não, e antes até colocava um problema. Isso, resolve um problema. Isso. Pensa comigo, Newton. Se o professor chega dizendo que a coisa é difícil, eu acredito, eu não vou conseguir aprender. Se até ele é difícil, é a mesma coisa nos relacionamentos. Se a pessoa chega lá cheia de dor e eu aí, olha, isso aí vai ser difícil de entrar. Nós vamos ficar 5 anos tratando. Eu vou dizer, eu não vou invalidar jamais a dor dele. Eu vou acolher a dor dele. E vou ver o momento certo de trabalhar determinadas fases. Mas aí tem que fazer uma preparação para os professores também, né? Tem tanta coisa que a gente tem que fazer. Aqui nós podemos fazer... acontecer. E acontecer. O tempo urge, né? Urge. E vamos ter o segundo tempo. A tua aula vai ter mais períodos, tá? Então, um beijo para ti, muito obrigado. E vamos difundir e dividir esse conhecimento. Compartilhar tá na moda, né? Compartilhar. Então... Muito obrigada, Newton. É uma grande oportunidade. Eu estava até a dizer, quando cheguei, que fazia 12 anos que eu não vi uma câmera, né? Que eu tirei foto com a câmera, porque há 12 anos que, quando eu voltei de São Paulo, que eu deixei de ter o meu programa lá, que eu também tinha um programa que chamava Visão Saúde, em São Paulo, né? E que era um programa educacional, educar para a saúde. Bem, eu te quero mais próxima, tá? E vamos programar uma bela palestra tua aqui para os idosos, que 90% que são mulheres. Ah, eu adoro eles. Então, tá combinado. Eu adoro eles. Tá? Vamos fazer e acontecer. Obrigado, Esther. Muito obrigada.